Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. O general do Exército Antônio Hamilton Mourão, conhecido apenas como General Mourão, tem uma postura um tanto quanto politizada, né? Ao contrário aí dos outros integrantes do alto escalão das Forças Armadas. Sendo assim, ele costuma tecer críticas ao governo, inclusive já declarou inúmeras vezes a possibilidade de uma nova intervenção militar. Em setembro desse ano, Mourão proferiu publicamente que se o judiciário não retirasse todos os corruptos do serviço público, os militares deveriam agir. E após ter circulado na internet uma palestra dele aí sobre geopolítica, onde mostrou ser uma pessoa extremamente inteligente e um exímio conhecedor da situação política e econômica do Brasil e do mundo, de cara ele se tornou uma espécie de ídolo nacional e de salvador da pátria para todos os intervencionistas. E assim também começaram a pipocar pedidos para que ele se torne um presidenciável para 2018. Então, no vídeo de hoje, eu quero falar sobre a possibilidade de uma nova intervenção militar e sobre a postura do general Mourão. Então já deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e clica no sininho para você ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo. Bom, em 2015, o general Mourão foi exonerado do Comando Militar do Sul em Porto Alegre e transferido para a Secretaria de Economia e Finanças em Brasília. Motivo: ele proferiu duras críticas ao governo Dilma. Nesse último sábado, através de uma decisão do comandante-geral do Exército Brasileiro, o general Vilas Boas, Mourão foi destituído desse cargo de secretário de Economia e Finanças. Motivo: em uma palestra ocorrida em Brasília, na última quinta-feira, dia 7 de dezembro, Mourão criticou severamente o presidente Temer, falando aí que seu governo não passa de um balcão de negócios. Se referiu ao Lula dizendo que um condenado não pode ser candidato a presidente. Disse que o Exército aprova a candidatura do Bolsonaro, o que infelizmente não é verdade. Ele disse isso por ele e não pelo Exército. E por fim, voltou a falar em intervenção militar caso haja uma situação de caos no país. Antes de falar o que eu penso aí sobre tudo isso, eu quero deixar claro que esse canal começou a ter um pouco de relevância depois aí que eu fiz um vídeo em que tento mostrar a realidade sobre o regime militar. Realidade essa que a mídia e os livros do MEC tentam distorcer a todo custo. Se você ainda não assistiu, vou deixar o link aqui no fim da descrição. Mas a intervenção de 64 foi necessária sim, e é fato também que isso não faz de mim um intervencionista. Bom, precisamos entender que naquela época o nosso exército estava pareado com os Estados Unidos, que no auge da Guerra Fria não queria que seus vizinhos aqui de baixo fossem controlados pela União Soviética. Mas hoje a história é outra. Eu não sei qual o rumo ideológico que nossas forças armadas andam trilhando, ainda mais depois de tanto tempo sendo minada por uma sequência de governos esquerdistas, desde aí das diretas já. Uma ditadura comunista só é estabelecida com a conquista das Forças Armadas, é o último estágio. E quem garante que com todos esses anos aí de socialismo no Brasil, eles não conseguiram corromper pelo menos parte aí do alto escalão dos nossos militares? Assim como eu não sei, a maioria das pessoas aí que clamam por aí pela volta do regime militar também não sabem. E em um novo regime militar, qual seria aí o direcionamento político desse regime? A verdade é que o nosso exército está sucateado. O próprio general Vilas Boas foi dar aí satisfação para o Lindenberg Farias, que é um comunista, dizendo que não haverá intervenção militar, que o povo até pode desejar isso à vontade,
mas não vai acontecer. É mais ou menos como se o porta-voz do Exército Brasileiro dissesse: pode aí continuar com esse esquema criminoso de poder, pode continuar dilapidando o nosso país, pode continuar com essa revolução cultural, né, que destrói com todos os nossos valores tradicionais, pois não estamos nem aí, vocês que se entendam. Em 2013, no governo Dilma, a Força Aérea Brasileira comprou 36 caças de uma empresa sueca pela cifra astronômica de 4,5 bilhões de dólares. E essa história foi muito mal contada. Na época, o governo anunciou que essa compra era estratégica, né? Pois a empresa sueca iria abrir uma fábrica de caças aqui no Brasil e isso, além de gerar emprego, iria fomentar uma troca de conhecimento tecnológico e tal. E já se passaram 4 anos e nunca mais saiu na mídia nada a esse respeito. Esse ano, né, a empresa sueca, em uma nota bem tímida, anunciou a construção da fábrica na cidade de São Bernardo, mas não disse quando as obras começariam, nem exatamente, né, onde seria, nem mesmo a prefeitura da cidade sabe dessas informações. Bom, acompanhe aqui comigo o cenário de 2013. É véspera de eleições, o PT está dilapidando os cofres públicos para garantir a reeleição da Dilma. De repente, esse governo, que hoje ficou conhecido por ser o mais corrupto da história, investe 4,5 bilhões em uma empresa sueca de aviões, dinheiro do nosso bolso que poderia inclusive ir para a saúde, para a educação. Você concorda que isso é um tanto quanto suspeito? Aí eu te pergunto, se rolou propina, né, ou qualquer tipo de maracutaia nessa transação, será mesmo que a Força Aérea Brasileira não sabia de nada? E para finalizar, né, por que será que sempre que o Mourão dá declarações anti-governo, ao invés de ser elogiado internamente, ele é punido? Na Venezuela, podemos considerar que hoje lá está estabelecido uma ditadura comunista, né? Porque o governo conseguiu aparelhar o judiciário e as forças armadas. Aqui no Brasil, o nosso judiciário já está praticamente aparelhado. E, sinceramente, eu não sei o que se passa nas forças armadas. Se eles estão aí apenas escondendo o jogo, se eles se tornaram neutros, ou se realmente foram aliciados por esses governos esquerdistas que tivemos. O que eu sei é que nem todos lá dentro se posicionam como o general Mourão. Veja bem, eu não estou afirmando nada, estou apenas conjecturando, né? Estou apenas fazendo uma leitura dos fatos. E pode ser que essa minha interpretação esteja completamente equivocada, e espero mesmo que esteja. Mas há quanto tempo existe um clamor por intervenção e nada acontece? Temos que entender que o Exército é um braço do Estado. Independente se o posicionamento do Exército é mais para a esquerda ou mais para a direita, a intervenção é o último recurso. Para mim, a única intervenção que considero de fato legítima é a intervenção popular. Há exemplo aí do que aconteceu na Ucrânia, que o próprio povo derrubou o governo. Como um conservador, eu acredito que o poder deve sempre emanar do povo, é de baixo para cima e nunca o contrário. Eu até concordaria com uma intervenção militar, só que com um exército devidamente divorciado do Estado e completamente aliançado com as aspirações populares. E se o nosso Estado democrático de direito estivesse em absoluto risco, como estava em 64, por isso o Mourão não estava errado quando mencionou, né, intervenção militar em face de um Supremo Tribunal Federal vendido ideologicamente. Quer ver aí um outro exemplo? Às duras custas foi aprovado no Congresso o voto impresso para evitar fraudes nas urnas Smartmatics. Caso isso não aconteça já nessas eleições de 2018 e um criminoso condenado pela justiça seja eleito por conta disso, deixará provado que a nossa democracia foi completamente solapada
Isso, na minha visão, seria uma justificativa mais que suficiente para uma intervenção, seja ela popular ou militar. Bom, agora vamos tentar entender o movimento do general Mourão. Ele faz parte aí do alto escalão das Forças Armadas. Sendo assim, ele sabe o que se passa no Exército. Ele sabe que suas declarações políticas e pró-intervenção sofreriam retaliações internas. Então, vamos conjecturar de novo. Você não acredita na hipótese que ele então fez todas essas declarações com claro intuito midiático, com o intuito de cair nas graças do povo, já visando aí uma possível carreira política, visto aí que em março de 2018 está prevista a sua entrada na reserva do Exército, que é o mesmo que aposentadoria. Talvez, até uma aliança com o Bolsonaro ele estava avisando, sendo que o mesmo já cogitou ter o Mourão como um dos seus ministros, ou quem sabe até uma candidatura própria. Tanto que quando o Mourão foi questionado acerca de uma possível candidatura em 2018, ele respondeu apenas que não há portas fechadas na vida dele. Bom, se era uma estratégia, ou se ele simplesmente deu essas declarações sem segundas intenções, realmente pautado na possibilidade que a intervenção é algo que tramita sim dentro do Exército, não importa. Mas o que é nítido é que isso o jogou para os braços de todo brasileiro de bem que agora enxerga nele alguém que está do nosso lado contra essa corja de políticos decrépitos. Posso estar errado, mas creio que ele vai se candidatar sim. Eu vou deixar aqui no fim da descrição o link com a palestra dele que viralizou para que você possa conhecer melhor este general. E você verá que de fato estamos diante de alguém extremamente preparado para ocupar qualquer cargo político, inclusive a presidência da República. Só precisamos analisar aí, se na parte econômica ele conduziria o país para um cenário mais liberal ou adotaria a antiquada postura nacionalista aí dos militares de 64, que estatizaram o país inteiro e agigantaram exponencialmente o Estado. O Bolsonaro, ao apontar Paulo Guedes como seu ministro da Fazenda, atendeu todas as minhas expectativas de um Brasil desinchado, mais liberal economicamente, com menos burocracia e regulamentações para a iniciativa privada, o que me fez apoiá-lo sem receio aí em 2018. Como nas palavras do próprio Paulo Guedes, a ordem encontrou o progresso. Mas o que eu realmente acho fantástico aí em toda essa história é que pela primeira vez poderemos ter um pleito presidencial com dois fortes candidatos da direita. Ao contrário aí das eleições anteriores em que se via uma nojenta hegemonia esquerdista. E isto é um avanço inegável em meio a todo esse caos que estamos passando. Mas agora eu queria saber a sua opinião. Você aí que se posiciona à direita, sendo conservador ou liberal, em uma possível candidatura do general Mourão, você iria de Bolsonaro ou de Mourão? Curte o vídeo, se inscreve, compartilha aí nas redes, valeu!